Olá pessoal, eu sou Bruna Leonel aqui do Mente Bela e hoje eu estou aqui para contar um sonho que eu tive para vocês que foi bem perturbador. Não reparem que eu improvisei o microfone. Bom, eu sou bem. Eu gosto de acreditar que os sonhos eles têm algum motivo, né? Então eu escrevi aqui. Eu fiz questão de acordar. Eu acordei do sonho, né? Às 3h30 da manhã. E eu fiz questão de levantar e escrever. Por quê? Senão eu tava com a sensação que eu ia esquecer. Principalmente os detalhes, né? Que é o que deixa, tipo, acho que a história mais, assim, chocada. Então, eu sonhei com um primo meu, né? E com a mulher dele e com duas tias minhas. São pessoas que eu gosto bastante, considero muito, tá? Mas a gente não convive no dia a dia. Por isso, até, não é muito comum eu sonhar com eles, né? E beleza, e a minha família, que é meu marido e minha filha. No sonho, eu tô lendo aqui, tá? Porque realmente eu tive que escrever. No sonho tava eu, meu marido, a minha filha, né? Esse meu primo e a mulher dele morando na mesma casa, tá? E as minhas duas tias, que também apareceram no sonho, a gente morava num condomínio e a gente morava num bloco e minhas tias moravam no bloco do lado, né? Então, da nossa janela, a gente conseguia ver elas assim. Era engraçado. Vocês já assistiram aquele filme Os Observadores? Então, foi bem engraçado porque eu diria até que o meu subconsciente tirou uma cena desse filme. Um pouco, pelo menos, né? Geralmente, quando eu sonho com filme, eu costumo sonhar no mesmo dia que eu tô assistindo o filme. Não foi o que aconteceu, tá? Eu assisti esse filme já faz muitos dias, não sei quantos. E fui ter esse sonho agora, dia 4 de julho, né? O que eu achei parecido com o filme é o vidro, né? O quarto, na verdade, não tinha janela. Uma parede inteira do quarto era de vidro, como se aquilo fosse a janela. A gente conseguia ver toda a parte de fora. A estrutura do apartamento tinha 3 quartos, tinha uma sala e uma cozinha, né? E os quartos eram consideravelmente grandes. E assim, gente, no sonho, dormia eu, meu marido e minha filha no mesmo quarto, né? Minha filha de 12 anos, e o meu primo e a mulher dele dormia no outro quarto, que ficava do lado. Só que, na verdade, a gente tentava não dormir. Por quê? A gente estava num estado muito grande de alerta, de medo, um medo profundo. Então a gente sentia muito medo, muito, muito, muito medo mesmo. Era como se o mundo tivesse acabado e tivesse sobrado só a gente. Então era um medo constante. Era terrível. Assim, não consigo descrever, mas como o sonho foi muito real pra mim, eu senti. Então eu nunca senti tanto medo assim na minha vida. Então do lado de fora, né, desse apartamento, a gente conseguia enxergar tudo, como eu falei, né? Tinha lobos. Eram muito lobos. Muitos mesmo. Muitos lobos. Eles eram pretos e de olhos bem amarelos, né? Eles eram lindos, por sinal. Todos eles eram pretos e de olhos amarelos. Durante o dia, a gente saía ali fora, normal, e os lobos não faziam nada pra gente. Isso também era consideravelmente parecido com o filme. Olha que engraçado, só que no filme não eram lobos, né? Não vou dar spoiler pra quem quiser assistir. E durante o dia a gente estava, assim, preocupados com a nossa sobrevivência. Então a gente ia coletar as coisas, buscar coisas e tudo mais. E por incrível que pareça, um dos lobos ficava dentro da nossa casa, que era um lobo tipo caramelo, cor de cachorro caramelo. Esse ficava dentro da nossa casa. Não entendo por quê. Porque ele era tão ruim quanto os outros. Sonho às vezes não faz muito sentido, né? Mas por algum motivo, na minha cabeça, lá dentro, eu sabia o porquê. Mas eu não lembro agora. Mas tinha um motivo pra esse estar lá dentro. Aí que começa a ficar muito estranho, sabe? Quando começava a escurecer, esses lobos ficavam descontroláveis. Então eles queriam comer a gente. A gente era comida, no caso. Inclusive o que estava dentro de casa. Eu não sei por que esse ficava dentro de casa. E era muito assustador, porque quando dava a hora e o sol ia totalmente embora, esse lobo que estava dentro de casa normal, ele vinha pra cima da gente. Agredia, machucava, pulava. E no sonho,
Eu sentia, sabe quando você tem aquela percepção? Você nem precisa sentir, porque pra você já tá com aquela percepção, que eu já estava nessa situação por muito tempo, não sei quanto tempo, mas por muito tempo. A gente já tinha se acostumado com aquela rotina, apesar do pânico. A gente vivia exausto, de medo mesmo, e de não conseguir e não querer dormir. Só que o sonho, obviamente, não fiquei anos dentro de um sonho, né? No sonho foi como se fosse um relato de um dia. Então, nesse dia especificamente, o meu primo estava segurando um sachê de cachorro como se fosse um tubo de uma pasta. Olha, que engraçado, nunca vi um sachê assim, mas era assim. Quando foi dando o horário, o lobo pulou pra cima dele. E ele colocou, assim, o sachê na boca dele, assim. A mulher dele, que tava com uma ração na mão, colocou pro lobo e ele comeu desesperado. E assim, não lembro muito bem dessa parte, mas acho que trancaram ele daí dentro de um quarto. E ele ficou comendo a noite inteira. Isso eu sei porque eu consegui ouvir. Então o que a gente sabia no sonho, que eu tinha percepção, é que eles comiam a noite inteira, sem parar. Então isso que era o problema, que dava uma fome descontrolável, como se fosse algo assim surreal. E os lobos que estavam do lado de fora ficavam todos sentados de frente para nossa janela, com os olhos bem amarelos, assim, nos assistindo. Só que a gente sabia que eles estavam olhando a comida, que no caso era a gente. Sabe quando o cachorro tá obcecado pela comida que ele não pode pegar? Fica assim. Então eles ficavam olhando a gente. E de alguma forma a gente sabia que eles não entravam, não tentavam avançar ali no vidro, quebrar alguma coisa assim, porque era realmente uma matilha muito grande, porque a gente dava comida pra eles, pra meio que tentar controlar a situação. Só não tinha comida pra a noite toda, que no caso a gente sabia que eles iam comer a noite toda, sem parar. Eu lembro de pensar algumas coisas assim, como, puxa, amanhã eu não quero dormir aqui, vou dormir no bloco das minhas tias, que ficava no andar mais alto. Eu lembro também de pensar, meu Deus, se esse lobo, né, que tá aqui dentro de casa não querer mais a ração, não ficar satisfeito mais com a ração, quiser vir pra cima da gente mesmo tendo ração. Eu sempre, quando eu era menor, criança, eu tinha paralisia do sono. E é algo assim horrível de se passar. Quem já passou por isso sabe que é uma sensação muito ruim. Quando eu tenho, né, quando eu era criança eu tinha direto. Depois a fase foi ficando adulta, ele foi diminuindo e fazia já alguns anos que eu não tinha. Mas quando eu tinha, no caso, eu sempre lutava muito pra voltar, né, pra acordar, enfim, porque é quando o teu corpo dorme e o teu cérebro fica ativo. É horrível, parece que você vai ver coisas, assombração, coisas assim. É uma sensação muito ruim. E você não consegue se mexer, você fica assim, presa, não consegue se mexer. Horrível. Então eu sempre fazia muita força pra me mexer, justamente pra me acordar. E no sonho, dentro do sonho, eu estava exausta, de cansada, muito tempo sem dormir. E eu acabei tendo a paralisia do sono, aquela mesma angústia, assim, de querer voltar, 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 tentando fazer me mexer. E a hora que eu me mexi, eu acordei, só que na vida real. E eu acordei num estado de pânico profundo, assim, com muito medo. E o meu sono foi todo embora. Foi num dia que eu dormi bem até. Só que o sono foi embora. E eu fiquei assim, morrendo de medo, olhando pros lados, assim, tipo, tentando reconhecer, porque quando você tem um sonho que é muito forte, assim, não sei se já aconteceu com vocês, muito real, você acorda, tipo, tá uma sensação que você ainda tá naquilo. E foi assim que aconteceu. E eu já tava sem sono mesmo, decidi escrever, justamente pra ficar registrada essa história. Eu não sei o que significa esse sonho. Se alguém souber, deixe nos comentários. Bom, agradeço por terem me assistido. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim, comenta no vídeo. Até a próxima. Tchau.